Ok. Bom dia para todos. Bom É dia. um enorme prazer receber tantos colegas, ex-colegas de profissão, guias de turismo, que eu dediquei 27 anos com muito amor, muito carinho de poder mostrar a cidade do Rio de Janeiro, a cultura, as belezas. E hoje eu tenho aqui vários guias que vão estar participando dessa nossa live, que é a oitava. E, em primeiro lugar, gostaria, então, de passar o microfone para nosso guia, presidente da Leguia, Arnaldo Pichucher. Arnaldo, muito bem-vindo, e a vocês todos também. Eu passo o microfone para você começar a nossa palestra. Então, bom dia a todo mundo. Bom rever umas carinhas aí que a gente agora só vê também pela internet, né? Mas de vez em quando fica sem ver algumas. Bianca, Raquel, Alexandres, né? Tassi. Quer dizer, bom, Esther Everaldo, Fabiana, diariamente aqui, né? No trabalho aqui da Liguia. Sayuri, prazer conhecer também. Estoy asistiendo a la live, Flaquita. Esther, E aí, importante a gente estar aqui hoje reunido e com guias de turismo aí, não só do Rio de Janeiro, não só do estado do Rio de Janeiro, mas também do Brasil. Quiçá um dia a gente possa, inclusive, reunir guias de outros países também para fazer uma conversa desse nível e sair um pouco dessa coisa que é muito importante, que é a nossa luta por direitos, por espaços no que a gente chama de trade turístico, que às vezes insiste em deixar o guia invisível, mas é importante a gente parar um pouco para falar do conteúdo dessa atividade, do conteúdo dessa profissão, da maneira que ela pode interferir na vida das pessoas, considerando que a gente está sempre trabalhando, a gente está atuando no momento em que as pessoas estão exatamente saindo da sua labuta, saindo do seu dia a dia. Quer dizer, exatamente o inverso, a gente está ali naquele momento em que a gente tem que se dedicar ao máximo, no momento em que essas pessoas estão realmente relaxando, aproveitando, curtindo, querendo aprender, querendo trocar experiências e informações. E eu acho que é aí que entra a grande diferença de todas as atividades que o turismo pode envolver direta e indiretamente com a atividade do guia de turismo. Porque as agências sérias, quando vendem um pacote, seja levando brasileiros para o exterior, seja aqui recebendo estrangeiros ou brasileiros também nos seus municípios, as empresas sérias, as agências sérias, elas entendem que ao contratar um guia de turismo, ela está contratando alguém que vai ser o seu preposto, vai ser a sua cara, vai ser aquele que vai entregar o produto final. E aí tem no mercado tem uma coisa que as pessoas se preocupam muito, que é o momento da verdade. E o momento da verdade, ele é exatamente todo momento em que o teu cliente tem contato com a sua empresa. Só que o grande momento da verdade é nessa entrega, é na hora que o guia de turismo entra. E aí eu me lembro que eu já ministrei aula de comunicação por causa do meu histórico de jornalista e guia de turismo, em cursos de guia de turismo, mas é comum, no primeiro dia de aula de um curso de guia de turismo, se perguntar assim, por que você resolveu fazer o curso de guia de turismo? E a grande parte das pessoas diz assim, porque eu gosto de viajar. E aí a gente costuma dizer assim, você está viajando. Porque ainda não percebeu o tamanho da responsabilidade e do envolvimento que a gente tem que ter para poder querer
exercer essa atividade de guia de turismo. Então, assim, você me passou a bola aí para dar esse pontapé inicial, eu não poderia dar o pontapé inicial sem estar falando desse lado, desse perfil que a pessoa tem que ter quando escolhe trabalhar de guia de turismo. E aí eu começo a me lembrar de todos os momentos bons e ruins, ou bacanas ou pesados, que a atividade me proporcionou, mas que só fazem cada dia mais reforçar esse lado do guia, que é a gente realmente ter um envolvimento total com o nosso trabalho, e principalmente no momento que as pessoas não estão trabalhando, as pessoas estão ali para se divertir, para relaxar, para se entreter. Então, bom dia aí a todos. Eu gostaria agora de chamar Fabiana Bandeira para também contribuir com essa nossa live. Fabiana, o microfone é todo seu, querida. Muito obrigada. Em primeiro lugar, dar bom dia a todos e todas. Agradecer muito, Mihaly, pelo convite. A gente está muito honrado de estar aqui hoje falando sobre esse tema. Bem, eu queria acrescentar, né, sobre o papel do guia como, não só como um divulgador cultural do seu país, do seu estado, do seu município, da sua localidade, mas também como guardião do patrimônio, né, do patrimônio histórico, natural, cultural, porque nós somos os olhos na rua, né? Gabriela Codazzi, num dos eventos que a gente fez, ela falou essa expressão que eu achei muito bacana, né? Nós somos os olhos que estamos nas ruas, né? Nós somos esse olhar de perto, né? E destacar também, né, a importância da formação para o guia de turismo, né? A gente hoje tem uma formação que é de nível técnico. A gente sabe também que é um problema no Brasil a questão da pirataria, né? Muita gente que trabalha sem nem mesmo ter essa formação de nível médio. E eu, bem, desde que começamos essa grande aventura cheia de responsabilidade que é a guia, né? Eu digo aventura porque é uma odisseia, né? Juntar tanta gente, mobilizar tanta gente. Eu sempre tenho destacado a importância da gente continuar se formando, continuar estudando, se aprimorando, porque não só porque é um mercado que exige muito, né? Exige da gente muitas especializações e nem sempre compensa em termos de remuneração todo esse investimento, mas também porque a gente tem muita responsabilidade, né? A gente é responsável pela narrativa que aquele indivíduo, né, o turista, vai escutar, né? Muitas vezes nós somos o único ponto de contato local daquelas pessoas, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre o conteúdo do que a gente está dizendo, né? Além disso, né, essa informação que a gente dá, ela precisa ter muita credibilidade, a gente precisa passar muita credibilidade, né? Bem, destacar também o sentido pedagógico que a gente tem como guia de turismo, né? Nós temos um papel que é também de dar a conhecer o outro, né? Levar a pessoa a conhecer o outro. E isso é um exercício que gera, em geral, né? Em geral, ele acaba trazendo um momento de empatia, um momento em que a gente pode fomentar a tolerância, fomentar o respeito às diferenças, e eu acho que com isso fomentar a paz, né? A gente tem um papel muito importante de fomentar a paz, por isso é tão importante a gente ter uma formação que nos dê condição de compreender os outros, né? De conhecer os outros e fazer com que os outros nos conheçam em todas as nossas virtudes, né? Sejam elas materiais, né? Da natureza e tudo mais, mas também as virtudes humanas, né? O valor do nosso povo. Eu acho que isso é muito importante de se destacar também. E bem, mais para frente a gente vai conversando mais. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar com tanta gente maravilhosa aqui, é um privilégio.
Muito obrigada a você também, Fabiana. Gostaria agora de chamar Raquel. Raquel, o microfone é todo seu, querida. Muito bem-vinda. Gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de falar, né, que nesse momento é muito importante ressaltar essa oportunidade que nós estamos tendo, eu e todos os meus colegas aqui presentes, de estarmos aqui falando sobre a importância, né, do profissional guia de turismo. Como eu havia falado com a Mirelle, né, antes de nós começarmos a nossa live, né, eu acho que muitas pessoas não entendem a verdadeira função do profissional guia de turismo. E nós estamos aqui hoje, nessa manhã, nesse projeto maravilhoso do Happy Hour na Together for Peace, justamente para mostrar um pouquinho, né, da importância desse profissional para o turismo a nível mundial, posso dizer assim. Então, quando eu comecei lá atrás, há mais ou menos 15 anos atrás, eu sou caçulinha no turismo, tá, gente? 15 anos só. Então, quando eu comecei lá atrás, as pessoas me perguntavam, Raquel, por que você escolheu o turismo? E eu sempre respondia, eu escolhi o turismo como um médico escolhe a medicina, como um professor escolhe lecionar, como um advogado escolhe a advocacia, e por aí quando as pessoas julgam, né, ou então minimizam, como o Arnaldo colocou aqui no início dessa transmissão, é interessante dizer que muitas pessoas acham que no curso de turismo, que é um curso técnico, né? As pessoas pensam assim, eu vou fazer turismo que eu vou passear bastante, vou viajar bastante, mas na verdade isso aí é uma das coisas que o profissional guia de turismo faz de acordo com o segmento que ele escolhe, né? O guia de turismo ele tem um poder pedagógico, como a Fabiana bem colocou, porque a gente transmite informações o tempo inteiro, né? Seja para qual público for. Eu trabalho em Petrópolis, sou da região serrana do Rio de Janeiro, trabalho no receptivo aqui há 15 anos. Então, aqui na minha cidade, eu atuo em vários roteiros diferentes e atendo todo tipo de público. Eu atendo desde a escola pública, que viaja com ônibus emprestado da prefeitura, até os grupos elitizados que vêm de outras cidades, de outros estados, de outros países, né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura na nossa profissão para estarmos preparados para receber todo e qualquer tipo de público, todo e qualquer tipo de cultura, porque isso é um grande aprendizado, né? E hoje, após tantos desafios que a gente enfrenta na profissão escolhida, né? Guia de turismo, a gente sempre brinca com aquela coisa do guia turístico, né? Tem uma diferença, o guia de turismo é o profissional guia de turismo, o que tem o dever de acompanhar, é a única profissão regulamentada do turismo nacional. Então, nós temos um peso na cadeia produtiva do turismo, e esse peso é extremamente positivo, né? Porque apesar de muitas pessoas não considerarem o profissional guia de turismo como um fator importante na cadeia produtiva de turismo, na segmentação turística, como eu venho falando há muito tempo, né? Nós somos importantes, nós estamos aqui e nós marcamos o nosso trabalho, né? Nós marcamos a vida das pessoas que nós conduzimos. Eu fiquei extremamente emocionada há um tempo atrás, quando eu estava conduzindo um grupo dentro do Museu Imperial, um grupo de escola pública municipal do estado de Minas Gerais, e uma menininha de quase 10 anos olhou para mim no final, assim, com os olhinhos brilhando, e falou assim, tia, eu quero ser como você quando eu crescer. Aí eu falei assim, nossa, mas por que você quer ser como a tia? E ela disse, eu gostei muito das explicações que você deu. Eu nunca imaginei que eu fosse entrar num palácio e ver uma coroa de perto e entender o que as pessoas estão falando para mim, uma criança. Então, isso é um dos sinais que me diz, bom, você está no caminho certo. O seu trabalho é importante para mudar a perspectiva de muitas pessoas, né? Eu trabalhei também num projeto aqui em Petrópolis que era voltado para atender mulheres atendidas, né, por instituições de vulnerabilidade social. E aí nós fazíamos passeios com moradoras de Petrópolis pelos atrativos turísticos da cidade. E no final de um desses passeios, uma senhora chegou até mim e falou, Raquel,
o passeio já acabou? Eu falei, sim, infelizmente nosso passeio está terminando. E aí ela disse, eu tive um dia de princesa. Então, você conseguir transformar a vida dessas pessoas através do seu trabalho é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que me marcou, é uma coisa que vai ficar no meu coração e tenho certeza que dessas pessoas também. Então, mais tarde a gente continua nosso bate-papo, tá bom? Obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada a você, Raquel. Eu gostei muito da sua fala, muito bacana. Demonstra, né, o carinho, o amor que todos nós botamos nessa nossa profissão. Gostaria de passar rapidamente para a Fabiana. Sim, Fabiana, pode falar. Oi, eu de novo? Você levantou a mão, desculpe. Não, eu estava dando palminhas para a Raquel. Ok. Obrigada. Então, agora vou passar o microfone para o Alexandre, que é diretor-secretário da Leguia. Alexandre, muito bem-vindo. E o microfone é seu, querido. Obrigada. Obrigado, Mireille. Obrigado. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom, com grande satisfação que eu estou aqui com vocês, agradeço imensamente. Hoje é um dia especial para nós, o PL vai à votação na Câmara, e hoje mesmo o prefeito tem que sancionar devido à lei eleitoral, então está tudo alinhado, se Deus quiser, foram tantas as lutas, né, a vitória tem que vir, assim esperamos, né. Bom, papel do guia do turismo, o nosso papel ele vai muito além da missão que foi determinada lá pelo Ministério do Turismo, quando da criação da nossa lei federal, né? Nós não somos apenas, nós não transmitimos apenas informações, nós temos todo um trabalho por detrás, organização de passeios, a questão do time e tudo mais, principalmente, por exemplo, nós aqui, guias de Foz do Iguaçu, da região fronteiriça, nós temos outras questões além, que são as fronteiras. Infelizmente, alguns conterrâneos, quando vêm para cá, eles vêm com, por exemplo, a carteira de trabalho e quer passar a fronteira de qualquer jeito, e a gente fala, não pode, só com a identidade. Dentre outros, né, inúmeros porquês que tem a fronteira de questões, né, detalhezinhos que muitas vezes as pessoas não desconhecem. Lógico que nós, quando estamos orientando o grupo antes da vinda, nós passamos todos os promenores, né, colocamos tudo que pode, que não pode, mesmo assim, volta e meia, acontece alguém que esquece, que vem sem, infelizmente, as fronteiras são bem rígidas, principalmente a fronteira entre Brasil e Argentina, e é mais complexo. O papel do guia, como eu disse para vocês, ele vai muito além da missão determinada pela lei federal. Nós fazemos a interlocução entre estabelecimentos, entre atrativos e cliente final, e muitas vezes nós somos esquecidos. Muitas vezes eu vejo, assim, falando aqui de Foz do Iguaçu, às vezes atrativos turísticos que montam um atrativo novo, um passeio novo, e chamam primeiro o pessoal do operacional, que normalmente não vendem os passeios, e deixa o guia por último, quando às vezes nem convidam um guia. Essa é uma briga muito grande que eu tenho com alguns colegas aqui de atrativo, briga no bom sentido, né? Falando, não, vocês têm que priorizar os guias, que são os guias que vão vender, são os guias que estão na linha final junto com o cliente, né? Falando nisso, me vem à memória uma vez um dono de um restaurante. É lógico que ninguém é obrigado a fornecer a alimentação para o guia, né? Mas um guia que estava com 20 passageiros, o dono do restaurante não quis liberar o almoço dele, seguia, naquela época nem existia o WhatsApp, mas mesmo assim, no boca a boca, o guia foi falando para os outros guias, e o faturamento desse restaurante caiu, porque os guias deixaram de ir lá, já que não fornece, vamos naquele parceiro que valoriza um pouco mais o guia de turismo. E esse dono de restaurante teve que voltar atrás, teve que fazer reunião com os guias, falar para os guias, gente, eu vou voltar a fornecer o almoço para vocês, venham aqui, tragam os turistas daqui,
às vezes a gente tem um poder nas mãos que nem mesmo nós sabemos desse poder, tá? E é isso, gente. Estou aí, vamos conversando. Muito obrigada, Alexandre. E tem mesmo, o guia de turismo tem um poder, porque ele tem, quando ele recebe o visitante, que a gente chama de turista, ele tem alguns minutos de conseguir conquistar a confiança do turista, do visitante. Então, a partir desse momento, tudo que ele oferecer, o passageiro, o viajante vai estar acreditando naquela pessoa. Então, a credibilidade é fundamental. E não é fácil você conquistar isso. Não é tão simples assim. Então, depende da sua apresentação, da sua fala, do seu olhar, né? E você nunca perder o sorriso, que com sorriso a gente conquista o mundo. Gostaria agora de chamar Roberto Falcão. Vamos para Minas Gerais, de Foz do Iguaçu para Minas. O microfone é todo seu, querido. Muito bem-vindo. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de, mais uma vez, estar falando aí com guia de turismo do Brasil inteiro. Nossa, os depoimentos foram dados e cada um anterior do que o outro, ou seja, todos enaltecendo bem a função do guia de turismo, e uma que reconheça tão profundamente o que é essa função. Outro dia mesmo, a gente ouve direto, né, a terminologia turístico para definir o profissional. E aí eu elaborei dentro de um grupo de WhatsApp, lá de Santa Cruz Cabral, onde eu também sou guia de turismo. Eu agora estou em Belo Horizonte, eu tenho a Regional Bahia, a Regional aqui em Minas Gerais, e no trade turístico lá, né, se estava dando cursos para a formação de guias turísticos. Aí eu interpelei colocando que guia de turismo, né, é um profissional, e definir bem o que são os termos. O guia é termo substantivo, turismo, termo substantivo, e o D, que faz a ligação dos termos, palavra, ou preposição ou condição. No caso, uma preposição, porque define o primeiro e o segundo termo, né? O segundo em relação ao primeiro, o primeiro em relação ao segundo, já que a conjunção é uma palavra invariável que faz somente a ação dos dois termos. O que seria ministro turístico, secretário turístico, né? E então é muito importante as pessoas entenderem a definição do profissional de turismo em relação a tudo que o cerca, né? Porque existem muitos mitos em torno do antes da sua legalização para atividade regulamentada, e infelizmente isso fica como uma carga mesmo dentro da atividade, né? Enfim. Mas a importância do profissional guia de turismo como agente social, como agente político, como agente ambiental, como agente educacional, né? Ou seja, educador, são vastos, né? Então, nós temos que dizer, às vezes, mesmo um teatro em torno de nós trazer alegria, para situações difíceis, para tirar a chuva, trazer o sol, mesmo que ainda não haja o sol, né? E sempre com aquela disposição de estar à frente de um grupo de pessoas que estão dando relações, que por já estão viajando. Eu vi que eu citaram algumas experiências, a que eu gosto de citar, até uma que eu tive em Porto Seguro, em que eu fui designado buscar uma passageira em um hotel e levá-la para o aeroporto. Eu tinha que buscar na clínica. E eu vivi um clima muito, assim, na época, para mim, né, muito... Eu vi o que eu gosto de ouvir, primeiramente, e para depois testar, né, palavras e tudo mais. Gosto de analisar a cena. E o fato é que essa pessoa, ela está com AIDS e era uma viagem terminal. Ela viajou para despedir da vida e ela levou a família dela. E isso para mim marcou muito, né? No desembarque, quando eu a deixei no aeroporto. E foi um momento só de transfer. Eu não tive nem contato com essa família. Fui designado só para um transfer. E isso define bem, assim,
quais papéis a gente não desenvolve durante a rotina, a jornada, no nosso trabalho. Né? E mais uma vez, obrigado por estar falando com vocês e ouvindo vocês, sobretudo, e aprendendo muito. Obrigada a você, Roberto. E de Minas, vamos para a Bahia. Bahia. Sayuri, bem-vinda, querida. O microfone é todo seu. Obrigada a todos, né? Obrigada pelo convite. Como eu disse na nossa reunião, eu fico muito honrada, porque raramente lembram da gente quando falam do turismo. Eu acho engraçado, na pandemia, né? Todo mundo está recebendo lives, a volta do turismo isso, turismo aquilo, e você não vê, né? Nós que somos, né, os anfitriões, voltando, quem sabe como tem que ser organizado e quem pode dar sugestões de como operacionalizar melhor alguma coisa na volta da pandemia é o guia de turismo, né? Eu recebi uma consulta para a próxima semana, no dia 20. A gente visitar vários museus e eu falei, olha, os museus estão abrindo aos pouquinhos. Aí ela, então eu acho que eu não preciso do guia. Aí eu falei, não, é o contrário. Aí é que você precisa do guia. Porque se as coisas óbvias da cidade não estão acontecendo, você precisa do guia, porque o guia é que vai te orientar a melhor forma de você visitar a cidade numa situação extrema como essa. Porque, na verdade, quem está viajando hoje está se aventurando, né? Porque está indo para destinos que estavam fechados e estão se reabrindo. E quem conhece o destino é o guia de turismo. Não adianta você consultar um blogueiro que não mora em Salvador, que não mora em Foz do Iguaçu, que não mora no Rio de Janeiro, que fala da cidade. A gente que está no dia a dia, né? A gente que está no front. Então, eu fico muito feliz com o convite. Sou baiana, soteropolitana, né? Coloquei aqui meu visual do Porto da Barra para convidar vocês para voltarem. Eu acho que eu vou falar de coisas positivas da pandemia e na nossa profissão. Eu acho que a tendência é o serviço de guia ser valorizado, é minha opinião, principalmente o guia privativo, né? A tendência é os grupos serem menores e eu acredito que as agências vão ter sensibilidade com relação a isso, o cuidado com o cliente maior. E eu acredito num fomento do turismo interno. Eu estou vendo muita gente que não vem à Bahia há 5, 10 anos dizendo que quer vir, né? Eu acredito nesse fomento. Eu estou vendo um exemplo de amigos na Europa que estão viajando pela Europa, porque eles não estão conseguindo viajar para o exterior. E eu espero que haja essa valorização do nosso trabalho, porque a experiência é diferente. Não é que você é obrigada a ter um guia, né? Eu não falo que você é obrigada, você não é obrigada a contratar um guia, né? Muito pelo contrário. Mas a experiência é diferente. E se você for pensar no custo-benefício do guia de turismo, a gente, quem faz aqui privativo sabe, a gente trabalha antes com o cliente, né, manda e-mail para a gente, pergunta qual o melhor hotel, pergunta qual o melhor isso, qual o melhor aquilo, o que pode fazer, a gente responde. A gente trabalha durante a estadia dele aqui, a gente faz um tour de 6 horas, mas nunca é 6 horas. A gente sempre está trabalhando antes ou depois, e a gente trabalha no depois, porque a gente quer ter certeza que aquela pessoa voltou bem para casa. Então, isso é ser guia. Eu faço da minha palavra, acho que foi a Fábio que falou, ou a Raquel, né? Eu sou advogada, na verdade, sou professora de inglês, formada em letras, metade na FEFELESH, na USP, metade do meu curso aqui na UFBA. Eu escolhi ser guia, eu escolhi estar guiando hoje. Eu poderia estar advogando. Quando começou a pandemia, o que eu mais ouvi foi, e aí, Sayuri, vai começar a advogar de novo? Me ofereceram até trabalho. Eu falei, não, eu sou feliz como guia de turismo e eu acredito no turismo nesse país. E eu acredito que sexta-feira, 10 horas da manhã, estarmos reunidos com essas pessoas tem um motivo. E acho que o motivo é o amor pelo turismo, é o amor pelo que a gente faz. Eu me preparo para guiar, eu estudo o que o cliente quer, eu pergunto o que ele gosta de comer, eu tento fazer do meu guiamento da melhor forma possível, seja com 50 pessoas ou seja com uma pessoa. Isso é trabalho, isso não é passeio. Eu não estou passeando com o meu cliente. Me ofende muito quando as pessoas dizem, ah, Sayuri só fica rodando para cima e para baixo. Eu falei, eu estou trabalhando, eu estou coordenando alguma coisa, eu estou assegurando que aquele meu cliente vai sair satisfeito. Eu não estou passeando, eu não estou sentando tomando cerveja com ele, eu não estou falando abobrinha,
Eu estou estudando e eu estou apresentando a minha cidade da melhor forma possível para ele. Tem cliente que é mais focado no histórico, eu apresento o histórico. Tem cliente que é mais focado no afro e no antropológico, eu apresento. Tem cliente que é mais focado na comida. A comida 5 estrelas e a comida de rua eu apresento. Isso não é passear, isso é trabalho. E se eu tenho esse conhecimento, se todos nós temos esse conhecimento, é porque a gente trabalha e trabalha muito. Eu estou trabalhando muito durante a pandemia. Eu não estou na rua guiando, mas eu estou me reciclando, eu estou estudando, fazendo os novos roteiros, conhecendo pessoas, conhecendo, né, projetos. Isso é trabalho, isso não é passeio. Então, eu só queria deixar bem claro que quando a gente apresenta a cidade, a gente está trabalhando com muito amor, muito carinho, muita dedicação e muita responsabilidade. Por isso que nós somos importantes no turismo do Brasil. Sayuri, muito obrigada. Eu adoro a Bahia. Já tive várias vezes e espero voltar. Tenho sobrinhos que moram aí. E da Bahia, nós vamos para São Paulo. Bianca, bem-vinda, querida. São Paulo se trabalha muito, mas também tem turismo, correto? Tem sim, tem muito turismo aqui. Bom dia a todos e todas. Agradeço imensamente o convite e agradeço a presença de todos e todas aqui. Depois de tantas falas, me tornaria repetitivo em falar do papel do guia enquanto mediador do destino, enquanto porta-voz ou vendedor de empresas turísticas. Mas acho que depois da fala de tantos colegas, a gente percebe, de certa forma, a centralidade desse trabalhador na rede. E a gente, quando estuda o profissional, a gente percebe que, dependendo de qual ponto a gente analisa, esse trabalhador, ele desempenha um papel. Então, se a gente olhar do ponto de vista do turista, a gente vai ter aquele guia como um intérprete. O intérprete do patrimônio, o intérprete da língua, o intérprete da cultura e tantas outras coisas. Se a gente olha do lado do poder público, da gestão, a gente vai ter um porta-voz, né? Um embaixador, como gostam de dizer, do destino, a cara do destino turístico. Se a gente olha do lado da agência ou das empresas, aí a gente tem aquele vendedor, aquele que comercializa. Então, esse trabalhador, esse profissional, ele desempenha diversos papéis, dependendo do ponto que a gente o analisa. Então, quando eu falo do guia de turismo, a gente está falando, portanto, de um trabalhador central numa rede de turismo, quando a gente analisa o turismo do ponto de vista das redes. Mas o que eu acho mais legal é quando a gente fala bastante, e aí aquele exemplo da Raquel é muito condizente com isso, que ele é aquele capaz de transformar qualquer passeio, portanto, numa experiência. Né? E eu acho que é isso o muito enriquecedor, porque sem esse trabalhador, muitos recursos do destino turístico passariam, portanto, desapercebidos, né? Eles passariam incompreendidos ou indisponíveis. Então, a pessoa, o turista, o visitante, passaria sem reparar em alguns detalhes que, com a possibilidade das análises ou do auxílio desse trabalhador, se tornam. E, acima de tudo, eu chego onde eu gostaria de chegar, que a gente não pode olhar para o guia de turismo sem o compreender, portanto, como um trabalhador. Então, é lindo olhar ele do ponto de vista das agências, das empresas, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do turista, mas a gente tem que olhar, acima de tudo, ele enquanto um trabalhador, né? Então, a gente pode pensar que não há desenvolvimento sem o olhar como trabalhador. Então, a gente precisa... Então, a gente precisa olhar ele enquanto trabalhador, que precisa ter assegurado seus direitos, ter assegurado as suas condições, melhores condições de trabalho. E aí, quando eu falo e faço as análises, a gente tem as condições precárias de trabalho e uma série de coisas que a gente pode deixar para continuar a discussão, mas a minha colocação era de analisar o guia de turismo sempre o olhando enquanto um ponto central numa rede de turismo e que muda o seu papel
de acordo de qual perspectiva a gente está olhando esse trabalhador. Muito obrigada, Bianca. São Paulo é sempre São Paulo. De São Paulo, que tal irmos para o Amazonas, onde vamos achar Ananias, que vai nos receber. Ananias, o microfone é todo seu, querido. Bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Realmente é interessante, desculpe por eu estar assim com essa roupa assim, quase semi-nu, é porque o clima aqui, gente, quase 40 graus, né? Então não é propício usar roupa, né? Então, por isso que eu estou assim, tá? Mas o que eu quero falar muito obrigado, Ana Mirelle, por esse convite aí a nós, a mostrar o Amazonas também para o Brasil, né? Que nós estamos aqui e ontem, como o Alexandre falou aí, está sendo uma conquista para o Rio de Janeiro hoje, do PL né, do Rio, dos guias do Rio. Ontem, a nossa PL foi aprovada aqui na Allen, aqui no Amazonas, né? E agora está sendo seguida para o governo sancionar, né? Nossa, estamos aí, um passo a menos de vocês, mas nós estamos na luta também, né? É uma conquista boa para os guias, né? Bem, quanto à nossa situação do profissional, eu vejo uma situação bem assim, extremamente nacional. Quando alguém falou aí, nem lembro mais, há tantas falas boas que a gente acaba, se não notar, acaba esquecendo, né? Mas alguém falou aí, uma das meninas, eu digo menina assim porque é uma menina que tem pouco tempo no turismo, mas ela já conhece bastante, ela falou de que o profissional realmente ele está voltando ao turismo, a volta pós-pandemia, o turismo inovado. E cadê falando, eu digo assim, ó, o Estado, aquele município falando do profissional. Aqui no Amazonas não é diferente. É incrível isso. Falam de todo, ajuste para os micros, não sei o quê, os grandes empresários, hotelaria, serviço de bar, restaurante. E os guias? Onde que eles estão? Né? Então, a gente vê que as nossas leis, elas deixam muito a desejar quanto à nossa profissão, a nossa ocupação, de fato, dentro dos informativos, que nós somos, eu sempre falo assim, nós somos o profissional que ficamos 95% com o tempo do cliente disponível a ele. Né? Se o cliente tem 10 dias para vir no Amazonas, nós vamos ficar com eles pelo menos 9 dias. Até os nossos empresários, o que contratam nossos trabalhos, muitas das vezes eles nem conhecem os clientes e não conhecerão, né? Então, eu digo assim, o profissional guia, ele fica com o tempo máximo de cada cliente, né? Então, é ele que vai exatamente dar essa noção, essa questão da cultura, da culinária, é o guia. Então, eu acho assim, eu estou falando aqui porque a situação é iminente em todo o país, e vamos ver aí o que pode ser de fato contemplado pelas leis nossas, pelo que volta à lei do turismo, para que a gente possa ser de fato visto. Entrou em contato um mês passado uma startup aqui no Amazonas, que eles já fizeram uma pesquisa, eu não sei, gente, se já aconteceu aí com vocês, eles fizeram uma pesquisa em que o turismo nacional e internacional, quando ele vai chegar naquela cidade X, eles não têm informação atualizada, o restaurante chega lá, está fechado, o museu chega lá, também está. Então, esse startup entraram em contato conosco e perguntaram, nós já sabemos disso, que nem vocês aparecem nos informativos do Estado. Olha só o que eles perceberam. Então, eles estão em parceria com a gente para divulgar o guia de fato a nível nacional e internacional. Eu não sei se isso aconteceu com alguns de vocês, mas é interessante isso. E nós estamos de mãos agarradas com eles, porque eu acredito muito de que isso realmente vai acontecer, de o guia ser divulgado não a nível de
MTU e etc., mas sim pelo um canal de mídia que vai nos favorecer e vai nos colaborar muito, tá? Acho que é isso. Vocês falaram tão bonito aí que eu fico até assim para não ser repetitivo, que nem a Bianca falou, tá, gente? Obrigado a todos aí. Estamos juntos. Obrigada a Thank you very much. você. Thank you. Obrigada a você, Ananias. Bom, vamos chamar agora Everaldo, que se encontra em algum lugar no estado do Rio de Janeiro. Sim, Everaldo, bem-vindo, querido. Bom dia, Michele. Bom dia a todos aqui do Vale do Café, na Serra, aqui em Miguel Pereira, de onde eu estou residindo nos últimos 3 meses, no terceiro melhor clima do mundo, de acordo com a publicidade do município. Eu quero mandar um super abraço especial para 2 guias. Primeiro ao meu parente Capiro Apurinã, do Amazonas, e ao Alexandre Barbosa, porque abraçando esses 2 guias eu estou abraçando o Brasil inteiro, já que estão cada um numa ponta do país. Nessa conversa, eu vi até agora há pouco que Gabriela Codazzi estava presente, mas nessa conversa eu tenho 2 dos meus mentores do turismo, que são Arnaldo e Gabriela, que juntos a Daniel Brandão e o Wagner Medeiros são as pessoas que formaram que transmitiram muito da formação profissional e capacidade turística que tem. É muito bom conversar com essa galera toda, entendeu? E ver o que foi colocado pela Raquel é uma coisa que vai para além do que é uma coisa emocionante. O que foi colocado pela Fabi é mais do que o que é simplesmente o espaço profissional ou espaço político, digamos assim, que um guia tem dentro da sociedade. Eu venho da hotelaria. Antes de ser guia, eu trabalhei durante muitos anos na hotelaria, e a hotelaria, junto com os setores de entretenimento, estão dentro de um outro conceito internacional chamado time sharing. E eu diria que o trabalho do guia de turismo ele está para além do time sharing, porque é uma coisa que fica ainda acima, que não dá simplesmente para avaliar como uma simples otimização do tempo e da experiência da turística de quem contratou o serviço de um guia. A gente sabe que o contato de um guia, como já foi colocado pela Fabiana, creio que às vezes o guia de turismo é o único contato que o turista tem com alguma pessoa local, e a responsabilidade que nós temos enquanto estamos fazendo esse serviço. Eu acredito no turismo como potencial redutor de diferenças, como redutor de distâncias sociais. Se observar, por exemplo, o município do Rio, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, nós temos, de um lado, nós temos colegas que vieram que carregam sobrenomes quatrocentões ou quinhentões, digamos assim, que são de famílias tradicionais, que nasceram, cresceram, viveram de frente para o mar, a Ipanema, no Leblon, que por uma série de conjunções resultou como guia de turismo. E ao mesmo tempo nós temos os colegas que são das comunidades e que se tornaram guias de turismo como uma saída profissional que eles tiveram, muitas vezes por ter tido um contato com o idioma estrangeiro. E esses 2 polos de uma cidade que é partida, que é o Rio de Janeiro, eles se encontram nos atrativos, desempenhando a mesma função, com as peculiaridades que cada uma dos tipos de guiamento pedem, mas fazendo a mesma coisa e transmitindo conhecimento e provocando muitas vezes o mesmo nível de satisfação para quem está visitando a cidade do Rio de Janeiro, quer seja para entender da cultura, do samba, da gastronomia, do carnaval, de tudo aquilo que uma cidade com um potencial cultural, turístico e histórico tão forte como o Rio de Janeiro, cuja história se mistura com a história do Brasil,
quase a grande maioria dos acontecimentos históricos do Brasil aconteceram na Praça 15, no Rio de Janeiro, ou no Palácio de São Cristóvão, ou na Cinelândia, entendeu? Então, ou no Palácio do Catete. Então, tem essa coisa do potencial do Rio de Janeiro que é explorado de um jeito ou de outro em experiências turísticas conduzidas por um guia de turismo. Dito isso, a gente entra para o outro lado, muito bem explorado pelo Capiro, que é a questão da valorização ou da ausência da valorização. Importante dizer uma coisa, depois a gente vai voltar sobre isso, o Arnaldo certamente vai falar sobre a manifestação que nós vamos ter amanhã, essa coisa toda, mas é importante dizer que a Setur Rio de Janeiro está fazendo todos os dias, praticamente, está fazendo palestras, seminários, etc., etc., onde convida analistas, pensadores, professor que está lá do outro lado do mundo. São pessoas que ganham ou que têm, pelo menos, prestígio para falar sobre o turismo, mas que estão completamente deslocadas, desvinculadas com a rua, com o nosso chão de fábrica, que é a rua. E aí, quando se fala aqui, o Capiro também colocou isso, o Roberto Falcão é uma pessoa por quem eu também aprendi a ter um respeito muito grande, e espero conhecê-lo um dia pessoalmente, pelas falas que ele colocou em alguns momentos que a gente teve aí conversando entre ele guia com os colegas do Brasil inteiro. Não adianta o operador turístico, ou a agência lá de fora, ou quem quer que seja, querer apenas se basear nos blogs ou nas informações de gabinete ou de computador, porque elas vão funcionar simplesmente como sistema de meteorologia. É tudo previsão. Pode acontecer. Pode ter 90% de possibilidade de chuva e não chover. Entendeu? Pode ter toda essa situação que quem está no dia a dia, quem está vendo aquilo acontecer, tem uma outra sintonia, tem uma outra vibe, vai entender o que o cliente vai querer, como disse a Sayuri. Às vezes tu tem um grupo que é um grupo de incentivo, onde as pessoas, na maioria das vezes, estão apenas querendo entretenimento, e você descobre ali um potencial para explorar a questão histórica. E você está preparado para isso, e você vai lá e explora isso. Então, você otimizou aquela experiência e você fez muito mais. Você estabeleceu ou reafirmou um contato entre culturas, que eu acho que essa é a principal característica do guia de turismo. Essa ponte entre culturas, que a gente sabe fazer bem e que não recebe o devido reconhecimento, quer seja do ponto do governo, e eu vou mais, quer seja do próprio trade turístico, que às vezes nos vê apenas como um gasto, ou como um investimento absolutamente necessário do ponto de vista da segurança. Eles não estão medindo nem a questão da capacidade maior do guia, que é fazer essa ponte que eu acabei de falar. Então, basicamente é isso. A gente vai conversando mais para frente. Muito obrigado, Everaldo. Muito bem dito. Eu queria dizer uma coisa. Como eu trabalhei, né, muitos anos no turismo, eu ia para o aeroporto para receber um grupo. E depois de uma semana de convivência, quando era na hora de ir embora, eu sempre me despedia de parte da minha família, porque a convivência durante aquela semana era muito grande, é muito próxima, e realmente a gente tem sentimentos pelas pessoas, demonstramos nosso amor, nosso carinho, queremos tratar o outro como queremos também ser tratado. Essa junção era muito forte, era um espetáculo. Eu chorava, eles aplaudiam, mas sempre moram no meu coração. E queria hoje falar uma coisa que hoje de manhã eu recebi uma notícia triste, mas de uma pessoa que dedicou muito da vida dela para o turismo, que foi a Nelly, a mãe da Vera Potter, que infelizmente hoje faleceu. E ela vai deixar muitas lembranças. Ela lutou muito pelos guias, pela associação de guias. Foi o início da gente... Junto com Mário Caselli, Mário Caselli, Carlos, enfim,
Tivemos... precursores disso daí. Exatamente. Batalhávamos muito. A gente tinha reuniões no Hotel Glória, aonde... Para todo mundo que é importante ressaltar que esse nome da Nelly, junto com vários outros nomes, deram origem à Associação de Guias do Rio de Janeiro, lá na década de 60. Lá vai bolinha, e que deu origem à FENAGETUR. A FENAGETUR teve origem na Associação de Guias que surgiu aqui no Rio de Janeiro, ou seja, a gente está falando de pessoas que começaram todo esse movimento associativista, sindicalista na categoria de guias, que foram as pessoas que conseguiram a regulamentação da profissão pela Lei 8.623 de 93. Então, assim, infelizmente não sabia disso, mas foi uma pena. Nosso pensamento com a Vera e com a Nelinha, e ela vai estar sempre conosco, pelo menos para mim, ela sempre foi muito especial. Gostaria agora de poder abrir algum microfone, Gabriela, se você tiver alguma contribuição, querer falar, você também que é da antiga, eu vi a Esther, que estava também presente. Por favor, agora vamos conversar um pouquinho mais. Esther, você gostaria de falar, querida? Pode abrir o microfone. Você tem que... ele está fechado. Você tem que clicar para desabilitar ele. Aí abriu? Abriu, sim. Abriu Esther. Tudo Bem-vinda. bom? Tudo bem, Saudade. querida? Saudade Aqui estamos, mesmo. né? Estava hoje estamos tudo para a reabertura amanhã, né, dos pontos turísticos. E estamos aí, como quem falou, né? A gente tem muitos anos, e é justamente isso. Acho que nós, fora de ser o guia, passamos a ser os amigos dessa pessoa, né? Eu também tenho isso quando chego ao aeroporto, assim, a gente ficou, por exemplo, te falo de minha, se eu te falasse a quantidade de WhatsApp, a quantidade de pessoas de turistas, de todas as partes que eu trabalho, que me han ligado, preocupado por o Brasil, por as notícias lá fora, né? Super preocupado por minha saúde, como estou, tendo consciência de que estamos sem trabalhar. E é uma coisa que a mim me ha emocionado muito, realmente chega um momento hasta que chego a chorar com a mensagem linda que me mandam. Então eu acho que isso te fortalece, isso te faz pensar que valeu a pena, e está valendo a pena agora lutar. Ai, fica até emocionada, né? Lutar por tudo o que estamos passando, né? Isso vai passar. E que amanhã, tenho certeza, ou no Corcovado ou no Pão de Açúcar, vamos ficar muito emocionados. Estamos voltando. Só isso. Beijo. Eu imagino, Esther, realmente, a gente está passando um momento difícil, mas tem muitos aprendizados também, eu acho. Nada é por acaso. Só o fato da gente estar aqui, todos reunidos, em vários lugares desse Brasil, eu acho muito especial. E gostaria de ouvir mais vocês. Por favor, Gabriela, o microfone está aberto, se você gostaria de participar, querida. Oi, deixa eu botar até a câmera. Que bom, podemos te ver finalmente. Desculpa, é porque, na verdade, 10 horas, essas coisas de pandemia, eu faço uma atividade física, segundas, quartas e sextas, às 10. E essa semana foi uma semana agitada. Vocês sabem que na segunda-feira nós tivemos a participação do Arnaldo junto com a Comissão de Turismo aqui na Alerj, e foi uma participação bastante boa, que terminou de uma forma bastante triste, né? Com uma acusação indevida, de certa forma, ou errou, digamos, no objeto
da pessoa que fez, né? Ficou parecendo que tinha sido ali guia, e foi às 10. Então, eu tenho descarrilhou. Mas vamos lá, vamos falar de coisas boas, que o turismo tem só coisas boas. Devo dizer que quando o Arnaldo, a Fabiana falaram sobre esse seu convite, eu fiquei muito feliz, porque talvez aqui dos presentes, poucos viram você ainda em atividade como guia. Talvez eu seja a única. Eu também. Nesse momento, que sabe o quanto você trabalhou, e até por uma proximidade física, porque nós moramos no mesmo condomínio hoje, a gente acaba acompanhando as nossas vidas. E você sabe que sei do seu envolvimento com a Together for Peace há muitos anos, e fico muito feliz de você incluir a nossa causa, de certa forma, até porque, sem dúvida, alguém, não me lembro quem falou, que nós sempre transmitimos paz para os nossos passageiros, e temos essa missão de manter os passageiros em paz, satisfeitos com aquilo que eles compraram e estão recebendo, fazendo essa mediação, né, com os atrativos e tudo que ele sonhou. E acho que fico muito feliz, e cada dia mais estou feliz em estar participando. Falei isso com a Fabiana ontem, anteontem, e cada dia, hoje, depois de ter ouvido todos falando, a Bianca com o seu toque paulista, a Raquel com a sua história, sua bagagem imperial, o Alexandre com toda a sua garra, que em Foz do Iguaçu levantou todo mundo rapidinho, o toque baiano, que não pode deixar de existir, com esse carinho, mostram as várias facetas de um guia brasileiro, né? E fico muito feliz de ver que temos gente muito boa hoje conosco. Nós estamos crescendo muito. A nossa classe, a nossa representação hoje, e você sabe que eu acompanho desde a época da Nelly, desde a associação, quando não éramos sindicato, toda essa história, todo esse movimento, sempre estive presente, como a Esther aqui presente também, mas hoje eu percebo que nós temos gente muito boa conosco. Não somos mais aquele guia que era mal visto e que não tínhamos, talvez, tanto engajamento, tanto bagagem. Hoje nós temos vários universitários no meio, temos uma bagagem que está sendo somada nesse momento. Então, essa soma que a guia, de certa forma, promoveu, juntando todas essas cabecinhas, e você está botando aqui presente hoje, é uma grande coisa. Eu fico muito feliz de estar vendo isso e de estar presente e estar junto. E acho que nós temos... o turismo vai voltar, a nossa missão vai continuar, mas temos que estar juntos, porque esse momento é um momento muito difícil para todos nós. Então, obrigada. Nada, obrigada a você, Gabriela. E, como a gente fala, Together for Peace, unidos pela paz. Gostaria agora de passar de novo para o Arnaldo, para as suas palavras, e vocês vão ter oportunidade, antes da gente terminar nossa reunião aqui, nossa happy hour, suas considerações, Arnaldo. Então, eu queria falar de uma coisa que eu acho que é polêmico, mas que tem um sentido de ser, que quando a gente fala da importância do guia, tudo isso que a gente está ouvindo aqui, a gente está acostumado a ouvir com bastante frequência, a gente tem que pensar que durante um certo período, nos últimos anos, a gente teve um boom na formação de guias, motivado por, principalmente aqui no Rio de Janeiro, motivado por grandes eventos que nós tivemos, como Copa do Mundo, Olimpíada, e até mesmo a visita do Papa, ou seja, tudo é motivo para criar esse boom na formação de guias. Eu acho também que a gente vai chegar num momento de falar de um tema polêmico, que é o limite mercadológico dessa formação de guias de turismo. E aí esse limite mercadológico ele está diretamente relacionado à qualidade da formação desse profissional. Então, eu tenho uma opinião antiga,
que vai no sentido de que a gente vê as faculdades de turismo, aquela que forma o bacharel em turismo, perdendo o sentido e praticamente morrendo. Aqui no Rio, grandes faculdades de turismo, cada vez com menos estudantes, com menos pessoas aderindo a esse tipo de curso. Então, seria muito bacana ver o curso de guia de turismo como uma das especializações da cadeira de turismo. Eu dou como exemplo que eu sou formado em jornalismo, mas eu não fiz faculdade de jornalismo, eu fiz faculdade de comunicação social. Depois do tempo do curso básico de comunicação social, você escolhe entre ser jornalista, cineasta, radialista, relações públicas, publicidade e propaganda, são as especializações daquela cadeira. Eu acho que a faculdade de turismo poderia sofrer uma remodelação de ter um curso básico para introdução ao turismo mesmo, mas depois você se especializar em hoteleiro, agente de viagem e guia de turismo. E aí você teria um tempo de curso de guia de turismo que não são 4, 6 meses, seria um tempo um pouco maior, mas que você se formaria em todas as categorias de guia de turismo. Ou seja, você seria um guia regional, nacional, internacional. E na questão do guia especializado, é uma categoria que ainda é muito pouco pensada e utilizada, mas pelo menos você teria tempo para se aprofundar. A gente estaria se equiparando a profissionais de países como Portugal, e aí se equiparando, mas ainda longe, porque em Portugal você tem que fazer um curso talvez de 3 anos, se não me engano, para se formar. É uma coisa um pouquinho diferente. Então, dessa maneira, você já tem um corpo de guias formados e credenciados, só que, levando em consideração esse limite mercadológico e a melhoria da qualidade do profissional, a gente poderia ter uma formação diferente. Isso para combater uma perniciosa ideia de alguns agentes de viagem e algumas pessoas do trade turístico que cismam em falar da desregulamentação da profissão. Ou seja, é o sentido contrário do que eu estou falando. Então, acho que, nesse caso, a melhor defesa é o ataque. E a melhor defesa sendo o ataque é você não só prezar pela regulamentação, mas melhorar a formação desse profissional para que ele tenha cada vez mais respaldo dessa lei que regulamenta a profissão. Eu digo isso porque a gente tem lei federal, aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma lei estadual e a gente também é capaz de criar leis municipais para garantir a respeitabilidade que esse profissional tanto merece. E só para eu tinha outras coisas para falar, mas para não tomar conta do tempo sozinho, eu queria dizer que, para ser um tema bem atual, de coisas que as pessoas falaram, eu tenho repetido que eu escutei numa dessas discussões, lives e debates e tal, palestras, uma pessoa falando que tem 3 tipos de turistas nesse momento que a gente está vivendo. O turista descolado, que é aquele que já está por aí, que não quer saber de nada, vai até para a guerra, ele quer saber de viajar, o mochileiro, mais aventureiro, que é uma minoria, mas ele já está rodando por aí. E esse daí raramente vai utilizar o serviço de um guia de turismo, né? O segundo tipo é o ressabiado. É aquele que analisa, estuda, para decidir, é muito difícil. Ele já começa com o não, por isso ele é um ressabiado. Mas quando ele decide viajar, é porque ele escolheu muito, ele vai viajar para algum lugar que ele vai ficar seguro de que ele pode ir e voltar para casa sã e salvo. Também não é a maioria dos turistas, raramente um desses vai utilizar também o serviço de guia de turismo. O grande turista nessa história, o grande mercado, ele está no abnegado. O abnegado é aquele que só vai viajar quando tiver real segurança para poder fazer essa viagem, ele, sua família, seus amigos, e voltar para casa são e salvo. Esse cara, ele só vai viajar com tranquilidade quando a gente tiver, por exemplo, uma vacina. Mas não só ter a vacina, mas que ele tenha tomado essa vacina e que ele saiba que as pessoas estão tomando essa vacina. E, infelizmente, aí não é questão de ser otimista ou pessimista, é ser realista. Isso só vai acontecer a partir do segundo semestre do ano que vem. Então, não nos iludamos.
a nossa luta pela respeitabilidade, pela renda mínima emergencial, por tudo o que garanta um mínimo de dignidade para o guia de turismo sobreviver até ele retomar suas atividades, ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido. Não vamos entregar o ouro ao bandido. A gente tem que se manter realmente mobilizado, e isso daqui é apenas um dos primeiros passos para que isso aconteça nacionalmente. Porque, infelizmente, a federação que eu citei há pouco, que se originou da primeira associação de guias aqui do Rio de Janeiro, tem sido omissa nesse momento. Então, se a gente não estiver organizado, mobilizado para poder se defender durante esse período, a gente vai sucumbir. Então, é preciso realmente muita mobilização nesse momento. Muito bem dito, Arnaldo. Gostei mesmo que você está falando. Queria também abrir o microfone para Sayuri. Por favor, você levantou a sua mão? Quer falar? Por favor. Isso eu já ia baixar, porque, na verdade, o final do que Arnaldo falou, eu ia falar. A gente tem um longo percurso. A gente tem que fortalecer o Ori, tem que fortalecer nossa cabeça, tem que fortalecer o coração. Eu vi as palavras de Esther. Aí eu comentei aqui no chat que ontem, vendo a live de Tereza Cristina sobre o Recôncavo Baiano, eu comecei a chorar, assim, lágrimas no olho, porque, assim, todos os anos eu estou na Festa da Boa Morte, com clientes, ou sozinha, ou com minha mãe, mas são algumas coisas, né, que vêm, né, e da nossa cultura, do nosso trabalho, e que vai deixando a gente triste. E isso é um trabalho muito longo, então acho que a gente tem que se fortalecer muito, não só financeiramente, não só pensando no financeiro, mas pensando também, assim, no nosso estado de espírito. Eu fico pensando sempre, como vai ser o meu primeiro grupo, né? Eu acho que um privativo pequenininho é mais fácil, né? Um walking tour com 2 pessoas, eu já fiz. Eu estou fazendo tour virtual, com live stream, né? Então, eu estou no centro da cidade uma vez por semana, pelo menos. Mas, assim, aquele grupo que a gente costuma, né, a pegar no aeroporto, ao ônibus, né? Eu faço muitas orações para que a gente tenha muito pé no chão, muita tranquilidade, né? A gente não pode esquecer de algumas regras mínimas que a gente precisa para a gente se proteger, porque a gente vai estar em contato com pessoas, as pessoas vão estar em contato com outras pessoas, e vai ser um processo muito longo. Vai ser um processo muito que a gente realmente precisa, e foi justamente a palavra final de Arnaldo, né? Que as pessoas que em outubro já vai estar acontecendo alguma coisa que e não, vai ser devagar, bem devagar. É verdade, Sayuri. Bom, a Together for Peace, eu não sei, alguns de vocês talvez já entraram na nossa página no Facebook, ONG Together for Peace, e também nosso site, que é www.togetherforpeace.org.br. Nós já temos 19 anos de estrada. O nosso objetivo maior é o Fórum Mundial pela Paz. Em 2009, nós fizemos o lançamento no JW Marriott, na presença de várias autoridades, convidados, 7 palestrantes. Eu tive a honra de ter Maristela Kubitschek, que era filha do Juscelino Kubitschek, que era presidente do Brasil, na época que eu cheguei no Brasil, que eu nasci no Egito, em Alexandria. E em 57 tinha a Guerra de Suez, e nós tivemos que vir embora, e meus pais decidiram pelo Brasil, apesar que a gente não falava o idioma, não conhecia ninguém, e chegamos aqui como refugiados. Então, de certo modo, eu escolhi Rio de Janeiro e Brasil para a gente fazer esse grande encontro, o Fórum Mundial pela Paz, uma maneira de agradecimento aos brasileiros por terem nos recebidos, que naquele momento em torno de 30 mil pessoas chegaram do Egito como refugiados. Pouca gente sabe dessa história. E para o ano que vem, devemos já fazer o Fórum Nacional pela Paz.
nós tínhamos programado, junto ao IBMEC, de se fazer esse ano, mas por causa da pandemia, tivemos que mudar a data, possivelmente, para o ano que vem, após termos a vacina, que é tão importante. E o Fórum Internacional, eu espero que a gente consiga marcar para 2022. É um sonho, é um trabalho que eu venho semeando e plantando ao longo desses 19 anos. Na Rio 92, eu trabalhei com o primeiro-ministro John Major e a delegação inglesa, e foi um momento histórico, mundialmente falando, porque foi um momento que o mundo se aproximou pelo mesmo objetivo de um mundo melhor, para conscientizar da nossa fragilidade e o respeito que precisamos ter com a Mãe Natureza, com a água que bebemos, com a terra que plantamos. Isso tudo é fundamental para a nossa própria existência. Então, no momento, estamos sendo testados, de certo modo, a nossa paciência, tolerância, sem perder o senso de humor, esperança, fé, e tendo vida, tudo é possível. Então, agradeço imensamente a todos vocês. Vamos continuar nesse nosso lindo trabalho, porque a profissão de guia não é um trabalho, é um prazer, é algo lindo que você transmite conhecimento, transmite amor, transmite esperança, né? E recebe de volta, que nem um espelho. Sorri, que você vai ver um sorriso de volta. Muito obrigada. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, por favor, eu agradeço a todos, aplaudo a vocês pelo belíssimo trabalho. Estamos juntos. Muito obrigada. Mirela, foi um prazer te conhecer. Eu sou o Márcio Jabor, de São Paulo. Eu queria perguntar um negócio para o Arnaldo, se você me permitir, aproveitar que ele está aí em linha. Arnaldo, está aí? Fala aí. Então, Arnaldo, eu conversei com vocês já faz mó tempo, assim, talvez uns 3 meses. Eu queria saber como anda o auxílio aí no Rio. Já passou na LERJ ou não? Olha, cuidado para não cair, hein? Aqui a gente, sim, passou pela LERJ, foi aprovado por unanimidade, mas é uma lei que aglutina várias categorias. Era isso. E foi regime de urgência, não é isso? Sim, sim. Aí foi, por incrível que pareça, foi sancionado pelo governador. O governador, que é um ex-juiz, e que sancionou, mas que não cumpriu a lei. Então, o ex-juiz, ele deveria saber que, ao sancionar, ele deveria cumprir a lei. E a sanção do governador foi no dia 4 de junho, ou seja, quase 2 meses e meio que ele fez a sanção e não pagou. É importante você ter perguntado isso, Márcio, porque é o seguinte, com a reabertura amanhã dos atrativos turísticos, principais atrativos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, existe uma parcela de pessoas que começa a dizer assim, mas então se já reabriu, para que renda mínima, né? O fato de reabrir, como um passe de mágica, o turista caísse na tua frente e você já saísse trabalhando. Então, quer dizer, primeiro, é assim que funciona. Segundo, quem fala isso também é esquecer dos 5 meses que se passaram. Quer dizer, estamos há 5 meses sem trabalho, sem renda e sem nenhum tipo de benefício previdenciário como outras categorias têm acesso. Então, quer dizer, parece muito simplório também esses que dizem, voltou, então está tudo resolvido. Não é assim. E, como eu disse antes, o público, não é que o único público, mas a grande massa de turistas que contrata o serviço de um guia de turismo, seja diretamente ou através de uma agência, não é esse que vai começar a circular agora.
É lógico que alguns guias vão ter algum trabalho, mas algum trabalho ainda é muito longe daquilo que a gente considera como normal, né? Então, nos pedem para a gente se reinventar. O que é se reinventar, né? Começar a andar na rua, sei lá, alguma coisa do gênero. Quer dizer, é fazer outra atividade, quer dizer, começar a fazer outra coisa. Quer dizer, tipo olha, valeu, obrigado, vai fazer outra coisa. Isso é se reinventar? Não, eu acho que é por isso que a minha fala final foi uma mobilização que tem que ser mantida, uma conscientização de classe que tem que ser mantida, porque nós, guias de turismo, não somos os donos dos meios de produção. Nós somos o trabalhador. Em toda e qualquer reunião do trade que a gente participa, é bom que a gente tenha consciência que todos ali representam empresas, pessoas jurídicas. Os únicos que representam o trabalhador somos nós, porque deveria ter outros também, mas eles não participam. Infelizmente, a única categoria mobilizada do trade turístico é o guia de turismo. E nós temos que entender essa responsabilidade e não podemos deixar a peteca cair. Amanhã, nessa reabertura que a gente tem dito, na reabertura desses atrativos turísticos, os guias de turismo serão os primeiros a chegar. O que significa isso? Pão de Açúcar abre para a população, para o público em geral, amanhã. Às 8h30, os guias estão se concentrando lá na Praia Vermelha, em frente ao acesso das bilheterias do Bondinho Pão de Açúcar, com as nossas faixas, nossos cartazes, e o Corcovado, seja o acesso de trem, seja o acesso de van, só vai reabrir para o público em geral às 14h, porque na parte da manhã tem uma solenidade oficial com a presença do presidente da República. Está falando da abertura. Vai estar lá e alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro já. Lá, a partir de 12h30, seja no acesso do trem, seja no acesso da van lá nas Paineiras, para, de novo, com nossas faixas, nossos cartazes, abordar a população. Agora, é importante dizer que a gente não vai estar só fazendo uma manifestação. Tanto no Pão de Açúcar quanto no trem do Corcovado, nós vamos estar oferecendo gratuitamente serviço de guia de turismo para todas as pessoas que estarão lá visitando, para cada vez mais mostrar quão legal, quão bacana, quão importante né? Que legal, Arnaldo, então, toda essa mobilização aí dos cariocas. Aqui, Bianca, em São Paulo, a gente já ainda estamos alguns passos para trás, né? A gente não conseguiu. Eu espero que você esteja fazendo sua parte lá, lutando com a gente pelo trâmite de urgência. Toda semana. Ele tá correndo. Eu espero que você esteja nos ajudando. E eu queria acrescentar... vendo que ele tá malhando, Bianca? Ele tá malhando, ó. Ele tá nos grupos e tudo mais com a gente, acompanhando quando a gente faz as atualizações. Luta muito intensa, mas tá difícil, hein? Eu espero que você esteja nos ajudando. Eu queria acrescentar duas coisas, aproveitando a fala do Arnaldo, que quando ele fala de que a reabertura e a flexibilização, isso não implica a imediata reintegração do guia de turismo no mercado de trabalho, a gente tem um exemplo muito, muito claro que foi relatado pela Associação dos Guias de Turismo da Espanha. E que, aí quando a Raquel falou da reportagem que saiu essa semana, né, do artigo que saiu essa semana, e eles falam isso, que a Espanha, eles conseguiram achatar a curva, conseguiram, de alguma forma, reabrir alguns pontos turísticos e tal, e a Associação de Guias lá fala isso, né, que apesar da reabertura dos pontos, os guias não estão sendo contratados. Então, eu acho que a gente pode usar isso como um exemplo e como, inclusive, um argumento, né? Então, olha, lá na Espanha, onde a pandemia, de alguma forma, já está mais controlada, não está controlada, está mais controlada do que aqui, os pontos foram reabertos, mas os guias ainda não estão sendo contratados, porque aqueles que viajam ainda não contratam o serviço de guia, é aquilo que a gente já discutiu, um turismo interno, né, um turismo de proximidade, que também não contrata, enfim. Então, eu acho que
esse fato da Espanha, né, da Associação de Guias lá, serve bastante para a gente de exemplo. E outra coisa que eu ia falar é que, quando ele diz, né, o Arnaldo nos diz que dentro das representações de turismo, o guia é o único que representa a classe trabalhadora, isso está diretamente relacionado com o fato de sermos a única profissão regulamentada, né? Então, quando o pessoal fala, por que regulamentar o turismólogo? Por que regulamentar? Por quê? Porque a regulamentação das profissões ajuda muito na consciência de classe. Então, quando o pessoal falar sobre, deve regulamentar, vamos apoiar toda e qualquer profissão que briga pela regulamentação, porque isso é fundamental para a consciência de classe e para o fortalecimento da luta da classe trabalhadora. Então, eram os 2 pontos que eu queria comentar. Desculpa a intervenção. Bianca, é engraçado que ainda tem gente em 2020 que escuta isso que você está falando e vai te chamar de comunista, de psicopata. Não tem problema, a gente estudou muito para chegar e ser chamado disso, né? Mas na verdade, a gente tem que falar o que é. Quando o Everaldo citou a expressão estilo de fábrica, é isso. Existe, é lógico que ninguém é contra as empresas, mas acontece que as empresas elas têm que entender qual o valor daquele profissional, daquele colaborador, daquela pessoa que atua em nome daquela empresa, mas não entender simplesmente na teoria. Isso tem que ser na prática. E, na prática, o que a gente vê ainda hoje é a tal da antiga mais-valia, que vão me chamar também de comunista, entendeu? De esquerdopata quando eu falo sobre isso, mas é só quem não entende desse tipo de... Então, é por isso que na minha primeira fala, quando eu digo que a gente tem que olhar o turismo sempre numa perspectiva de rede, e dependendo do ponto de vista que você olha, você vai ver o guia de um jeito. Se você é empresa, você vai olhar o guia como um empregado, como um funcionário, né? Do qual você vai remunerar e vai extrair exatamente como você está falando, a mais-valia e tal. Agora, se você olhar como turista, você vai olhar ele como um prestador de serviço, quem você contratou. Então, dependendo do aspecto que você olhar, você vai ver de um jeito. Mas, acima de tudo, nós, enquanto guias, a gente tem que ter consciência de que somos trabalhadores, de que nós vendemos a nossa mão de obra, de que nós vendemos o nosso tempo para uma prestação de serviço e que devemos, portanto, né, ser remunerados e tudo isso que eu estou falando. Mas as 2 colocações que eu queria dizer é isso, que a gente tem que usar como experiência isso que aconteceu esse relato, né, dos colegas lá da Espanha, que lá já reabriu, lá já está mais flexibilizado e eles não estão sendo contratados, então isso é um exemplo para a gente e um argumento. E o segundo, de que o fato da única representante da classe trabalhadora nessas discussões de turismo ser o guia é porque somos o único regulamentado dentro disso. Então, se as camareiras fossem, se os agentes fossem, se os turismólogos fossem, teríamos eles, portanto, também representados dentro da classe trabalhadora. Queria passar o microfone também para a Fabiana, que eu vejo que ela está com a mão levantada. Não? Fabiana, quer falar? Sim. Obrigada, Michele. Antes da gente finalizar, eu queria falar umas coisinhas, né? Primeiro, parabenizar a fala dos colegas que falaram depois de mim, né? Todos trouxeram pontos muito importantes. E a partir disso que Bianca está brilhantemente colocando, né? Dessa questão de nos vermos como trabalhadores, de criarmos essa consciência, eu queria comentar que eu acho que esse contexto pandêmico e pandemônico que a gente está vivendo, né, de um contexto tão difícil, 5 meses já em casa, sem trabalho, sem a perspectiva real de quando a gente vai voltar a trabalhar como trabalhávamos, né, essa reabertura lenta e que não nos inclui, né, que nesses fóruns de discussão, né? Tem muita gente prevendo o futuro, né? Eu vejo muita gente assim, não, vai ser isso, vai acontecer, vai ser aquilo. Quem pode prever alguma coisa nesse contexto? Então, assim, tem muita conversa para boi dormir, né? Eu acho que tem muita conversa para boi dormir que é para, de certa forma, acalentar o coração de quem não quer pensar nas questões complexas como elas são,
né? Arnaldo citou o boom dos cursos, né? Por conta dos grandes eventos. Eu sou cria disso, né? Eu fiz o curso de guia de turismo em 2007, logo que eu terminei a faculdade de História. Tinha acabado de me graduar em História e fui fazer o curso de guia porque queria ensinar História na rua. Então, eu venho dessa geração que encontrou já um campo muito precarizado, né? Um campo, assim, precarizado, acho que talvez tenha sempre sido, mas em que essas associações, né, elas estavam mais desarticuladas. Então, para mim, é uma grande honra e uma grande responsabilidade fazer parte da Liguia, por entender que é só o associativismo que vai tirar a gente desse lugar de isolamento e de desespero, porque no momento como a gente está agora, eu vejo muita gente desesperada, né? E o que talvez não cause tanto desespero para mim, pessoalmente, é perceber que eu estou numa rede não só aqui no Rio, na Liguia, mas nessa rede que a gente vê presente aqui. O lado muito positivo, para mim, se é que a gente pode... Né, tudo na vida tem um lado positivo, e eu acho que o lado positivo da pandemia foi a gente perceber... Né, a pandemia, ela devassou essa precariedade, ela deixou... o rei está nu, né? A coisa desse sonho da gente... enfim, é só você empreender, todo mundo pode empreender, todo mundo vai ter super sucesso, sabe? Como se não houvesse precariedade do trabalho, como se não houvesse insegurança do ponto de vista da saúde, porque isso é um problema muito sério que a gente precisa tratar também, né? Da saúde do trabalhador. Então, assim, ela devassou o problema e também mostrou a importância da solução, a importância... Seu áudio falhou. Ok? Eu vi que tem a Raquel e Everaldo também com as mãos levantadas. Raquel, você quer falar, querida? Pode falar. Sim, sim. Depois de tantas falas brilhantes, né? Eu queria fazer algumas colocações também diante daquilo que eu ouvi e das opiniões que eu concordo também. Eu acho que é muito importante a gente saber que temos pessoas qualificadas para ter esse tipo de fala, para ter esse tipo de discurso e essa postura que os nossos colegas apresentaram aqui brilhantemente. Então, falando sobre retomada, é o que o Arnaldo falou mesmo, a gente ouve falar o tempo inteiro de retomada, vamos retomar o turismo, né? Vamos fazer isso, vamos divulgar, vamos gerar isso, vamos gerar aquilo, mas as pessoas esquecem que o guia de turismo precisa fazer parte disso, né? Sem a presença do profissional guia de turismo, fica muito complicado conseguirmos qualquer tipo de ação que gere um benefício para o turismo. Eu acredito que o turismo ele é uma grande engrenagem, como a Bianca bem colocou, é uma grande rede de cooperação, né? E nessa engrenagem, a gente precisa de todos os atores trabalhando em prol do turismo, né? É o guia, é o agente de viagens, é o setor hoteleiro, é a parte de gastronomia, são os artesãos. A gente precisa que toda essa rede trabalhe a favor do turismo, tá? Para que seja realmente algo produtivo também para os guias, né? O guia, ele está na linha de frente. O guia, ele é um embaixador do turismo. O guia, ele está em contato direto com o seu cliente. Ele chega no hotel, ele está em contato com os funcionários do hotel, né? Ele está em contato com as transportadoras turísticas. Então, o guia, ele está em todos os lugares. Apesar de algumas pessoas, algumas instituições tentarem, né, tapar o sol com a peneira nesse momento e ignorar a presença dos guias, mas nós estamos em todos os lugares. Então, é importante colocar que nesse processo de retomada, sem o guia de turismo, esse processo ele não vai ser produtivo, ele não vai ser verdadeiro, porque está excluindo a única profissão regulamentada no âmbito do turismo nacional, né? E a gente não pode fazer nenhum tipo de ação excluindo uma categoria. Então, o que a Fabiana acabou de colocar sobre associativismo é muito importante. Nunca se viu, na história desse país, uma representatividade tão grande como que a Liguia conseguiu fazer nesse momento de pandemia.
Então, realmente, é algo que a gente precisa bater palmas para os nossos colegas que tomaram a frente dessa iniciativa, desse projeto, para colocar realmente os guias de turismo numa situação de visibilidade e representatividade. Eu, aqui em Petrópolis, represento a Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, que é uma entidade que tem 36 anos de existência, e a gente sempre diz isso: se não forem todos os associados trabalhando positivamente a favor da categoria, a gente não consegue um bom resultado, porque a gente depende de outros atores do turismo. A gente precisa do poder público, o poder público precisa de nós, que fique claro. Eu acho importante reforçar isso, porque parece que não precisam, mas se o guia não fomentar o turismo, se o guia não convidar o turista para cá, se o guia não divulgar a sua cidade, o cartão postal da cidade, né? O trabalho que a gente faz, reforçar a qualidade do trabalho que nós realizamos, né? Todas as qualificações que a gente busca para oferecer um serviço de qualidade para o nosso turista, para quem nos procura, né? Especializando aí os nossos roteiros, abrindo o leque de segmentos, trabalhando aí em várias situações, seja no turismo pedagógico, no turismo de sol e praia, ecoturismo, histórico-cultural, turismo de experiência, tantos outros importantes, né? A gente precisa dessa visão mais ampliada para todos os segmentos, né? E nesse momento a gente precisa ainda mais da valorização de todos que fazem parte desse processo. Quando eu digo valorização, a valorização primeiro tem que partir de nós, profissionais. Nós precisamos nos valorizar enquanto profissionais de turismo. E as pessoas às quais nós prestamos serviço também precisam valorizar o profissional de turismo. O agente de viagens, né, que nos contrata, as outras entidades que nos contratam precisam valorizar esses profissionais que lutam, que batalham, que correm atrás, que estão aqui para construir realmente um turismo melhor, um turismo de qualidade. E em relação ao poder público, o que eu tenho para dizer aqui, finalizando a minha fala, é que não se pode pensar em construir qualquer política pública voltada para o turismo sem ouvir a categoria dos guias de turismo. Isso em todos os âmbitos, tá? Eu digo em âmbito municipal, eu digo em âmbito estadual, eu digo em âmbito nacional e internacional. Por quê? Porque, como a gente já bem colocou aqui em algumas situações, o guia ele participa de todo o processo do turismo. Então, como é que você vai construir uma política pública sem ouvir um profissional de turismo? Você vai criar um plano diretor de turismo sem ouvir os profissionais de turismo? Como é que você vai respeitar o Plano Nacional de Turismo se você não ouviu os guias de turismo? Se os guias de turismo não contribuíram, os turismólogos não contribuíram? Então, é necessário que se abra esse horizonte para que os guias de turismo consigam participar efetivamente da construção das políticas públicas de turismo no nosso país. Tá? Obrigada aí pela oportunidade, Mirelle. Nada, Raquel, prazer. Eu acho, inclusive, que muitas dessas pessoas que estão para resolver a situação de vocês, a maioria, acho que não tem nenhuma noção do que é a profissão de guia de turismo. Eles deveriam fazer um test drive de irem para o aeroporto, vocês os recepcionam e levam ele a conhecer um city tour, um Corcovado, um Pão de Açúcar ou outro destino, para ele sentir de como você desenvolve o seu trabalho, né? E aí as pessoas, cada um difere, né? O passageiro tem personalidade diferente, e como você lidar com todos de uma forma harmoniosa, né? Fazer um pouco de dever de casa, porque é muito fácil quando você está no escritório só para assinar papéis e desenhar um planejamento para aquele grupo, mas quando você está na frente de batalha, é você responsável por aquele tour que saia bem sucedido no final e que no final desse passeio todo mundo está te aplaudindo. Então, eu gostaria muito que isso fosse feito por eles também, para conhecerem mais, né? Eu vi a mão de Everaldo, coitado, já está com a mão até cansando. Pode falar, Everaldo.
Não, na realidade, muito do que eu ia falar já está contemplado nas falas da Fabiana, do Arnaldo e também da Raquel. Claro, eu vou querer entrar também nessa parte de associativismo que a Fabiana levantou, mas antes até de falar sobre isso, nós vamos ter amanhã, como o Arnaldo já mencionou, a terceira grande mobilização dos guias de turismo do Rio de Janeiro durante a pandemia, focando a regulamentação da Lei 8858, que está aprovada, como já explicado, e sancionada, e ainda não regulamentada, e naquele jogo de empurra entre o governo executivo, entre a Setur e etc, etc. Mas nas duas primeiras manifestações, em especial na que nós fizemos quando completou um mês da sanção do PL, que gerou a Lei 8858, nós fizemos uma manifestação em frente ao Palácio Guanabara, ao Palácio do Governo Estadual, onde estavam presentes cerca de 350 guias. E todos os canais de televisão mostraram ao vivo isso durante o seu jornal do meio-dia. Todos os canais. Toda a mídia corporativa veiculou isso em seus jornais, né? Outras mídias institucionais, como TV Câmara, TV Alerj, todas mostraram isso também. Então, foi uma grande mobilização que a sociedade do Rio de Janeiro teve a possibilidade de visualizar. Depois fizemos outro com um outro caráter em frente ao Palácio Tiradentes, a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E teremos amanhã essa da abertura dos atrativos, a reabertura dos atrativos, onde a gente vai tentar sensibilizar ainda mais a sociedade para a necessidade da regulamentação da lei e também para a necessidade e para a importância da profissão do guia de turismo. Fecho em tudo que o Arnaldo falou em relação à questão de haver uma reformulação na questão da formação, da capacitação e formação dos guias de turismo, e é exatamente isso um dos pilares do funcionamento e da existência da Liguia Rio de Janeiro. A gente já começou fazendo seminários. A gente, com pouquinho tempo que havia lançado o canal Liguia, o grupo Liguia no Facebook, que foi exatamente onde tudo começou, era apenas um encontro virtual de guias, não tinha um caráter associativo ainda, era apenas para discutir ideias. Nós já fizemos um seminário de turismo de base comunitária, dentro das dependências da Unirio, com palestras de autoridades intelectuais e colegas que trabalham, que desempenham e que oferecem serviços na área do turismo de base comunitária. Depois fizemos um grande seminário, que foi o seminário de arquitetura, visando o IA, que aconteceria em 2020 no Rio de Janeiro, com a expectativa de 30 mil arquitetos presentes na cidade para esse congresso, que devido ao pandemônio, né, Fabi, não puderam vir. E esse seminário teve quase 10 horas de duração, com 240 guias presentes, com os maiores nomes da arquitetura do Brasil presentes, palestrando, com um seminário com vários enfoques, com vários módulos e com apresentações distintas, que foi um gol muito bom da Liguia, que fortaleceu muita coisa. Mas veja bem, isso tudo que a Fabi estava dizendo a respeito do associativismo, o Arnaldo costuma dizer o seguinte, uma coisa que é muito, muito correta. A Liguia começou enquanto site em 30 de janeiro de 2018, enquanto grupo no Facebook, em 30 de janeiro de 2018. Passamos por vários períodos distintos, viramos associação e só tivemos a nossa formalização no final de novembro, final de outubro, início de novembro de 2019. E o que o Arnaldo coloca é o seguinte: como estariam os guias do Rio de Janeiro sem a Liguia? Né? Porque quando falamos da Lei 8858, nós estamos falando de elaboração da lei, de escritura do projeto, de mobilização dos guias para pressionar os deputados, de conversas diárias com os deputados Carlos Mink e Rosângela Zeidan, que foram os nossos parceiros que
que apresentaram, nossos representantes que apresentaram isso, um projeto de lei que nós mesmos as escrevemos. Então, tipo assim, tem um projeto Selarón, que foi de restauração das cadeiras de Selarón, que mobilizou gente no mundo inteiro. Então, são muitas coisas que a gente conseguiu fazer em pouco tempo, sem dinheiro, com vontade, com dedicação. Quanto tempo, né, Fabi, a gente destinou para determinadas ações, né, Esther? Quantas noites viradas, às vezes, preparando as coisas para o dia seguinte, preparando as coisas à mão, porque não tinha como imprimir, não tinha dinheiro para isso, para que no dia seguinte a gente tivesse aquela coisa acontecendo. E eu tenho um orgulho muito grande do que a gente conseguiu construir, porque essa é uma coisa que vai ficar. Independente da Lei 8858, o que nós conseguimos realizar nesses 2 anos de Leguia é um saldo que fica para os guias que estão chegando. A Gabriela disse uma coisa muito importante, que é o caráter, tipo assim, a formação, a capacidade dos novos guias que estão entrando, gente vindo da academia, gente com sangue novo, que estão entrando para a categoria, que é um exemplo, acho que é o primeiro e mais acabado exemplo de precarização de serviços no Brasil, que é a profissão de guia de turismo. Porque muito antes de acabarem com a CLT, muito antes, a gente já não tinha nenhuma proteção de nada. Nós não temos uma database, nós não temos um dissídio coletivo, nós não temos nada que nos unifique enquanto categoria. Nós somos autônomos, prestadores de serviço, que, como disse a Bianca, vendemos o nosso serviço para quem quer cada dia pagar menos e extrair mais-valia em cima da gente. Sempre, desde os tempos da Mirelle, muito mais ainda do tempo da mãe da nossa Vera Potter, que eu esqueci o nome dele agora. Nelly. Já era precarizado. E agora, então, muito mais precarizado ainda. Então, ou você encontra um canal de associativismo, que, embora a gente não tenha uma carta sindical debaixo do braço, que pelo menos te dá a possibilidade de falar em nome de toda a categoria, mas a gente tem como fazer ações onde tu vai trazendo o grosso da categoria para dentro da associação e transforma isso num instrumento de luta importante. E essa Leguia que a gente conseguiu formar e modestamente inspirar de alguma forma alguns outros movimentos parecidos no Brasil, e ajudamos também alguns colegas dos sindicatos a reagruparem os colegas de outros estados, né, nas muitas conversas que Arnaldo, que eu, que Fabi tivemos com guias em todo o Brasil. Esse caráter é que a gente precisa que seja presente em tudo que a gente faça. Seja com a preocupação em termos de formação, quer seja com a preocupação em torno de garantias de mercado e de remuneração adequada, remuneração justa, porque até isso nós não temos uma tabela que seja uma tabela oficial. As tabelas que nós produzimos, elas são acordos, né, elas são tabelas indicativas que podem ser cumpridas ou descumpridas de acordo com o interesse do operador. Então, a gente tem muitos desafios pela frente, e esse fórum aqui com a Together for Peace, onde a gente consegue dar visibilidade e marcar a importância daquilo que nós fazemos, e também atribuir um caráter cultural, formador, esclarecedor, para além da questão simplesmente de se responsabilizar pelo caminhar de um grupo, é muito importante, e eu fiquei muito feliz de ter sido convidado e poder falar e conversar com os colegas de todo o Brasil aqui nesse fórum. Obrigado. Em nome de todos da Together for Peace, eu que agradeço, brilhante fala de vocês, desejo tudo de bom para vocês, que amanhã tudo dê certo e vamos nos reunir. Vocês podem ser também uma ponte para divulgar a Together for Peace, porque é um trabalho que a gente faz com muito amor, muito carinho. Precisamos resgatar a confiança do turista, voltar para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então, muito obrigada de novo, parabéns para vocês e até breve. Muito obrigada.